Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Hoje eu resolvi falar sobre o efeito dos reinvestimentos e como é que vai se formando aquela que o mercado no geral chama de bola de neve. É verdade que nesse momento, no país, nós estamos passando, principalmente para nós que lidamos com a bolsa, com um momento onde ela continua muito pressionada, sendo jogada para baixo. E é nesse momento que, quando você olha, no caso, houve no dia de ontem, dia 22 de março de 2023, a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, pelas razões que o próprio Banco Central expressou, e isso não por conta disso exatamente, mas por conta dessa relação que está tendo entre o que é o projeto do governo e a forma como se tem que, de certa forma, conter os avanços sobre a dívida para que a gente não tenha no futuro um estouro inflacionário que vai colocar principalmente aquelas pessoas com menor poder aquisitivo em situação muito complicada. Do nosso lado, a gente começa a enxergar, na verdade, um conjunto de oportunidades que vem em decorrência. As oportunidades elas surgem tanto quando a bolsa está descendo, quanto quando a gente tem um governo mais estável e que inspira mais confiança e a gente vê a bolsa subindo de forma gradativa. Nos dois casos, para nós investidores, surgem oportunidades. Por outro lado, né, se você quiser enxergar do ponto de vista do país, evidentemente que ele vai sofrer algumas consequências. Do nosso lado, fica um pouco mais consistente porque os setores que nós escolhemos, eles são mais robustos e eles têm uma legislação que leva a uma proteção bem mais estruturada. Então, vamos dar uma olhada agora sobre o efeito de reinvestir e por que isso leva à concepção da bola de neve. O canal MH Investir ele vai completar agora 2 anos. Quando nós começamos lá atrás o canal, e aqui tem um detalhe que eu acho bastante significativo, nós começamos aqui com um investimento inicial de 200 mil. Pode ser muito para você que talvez esteja assistindo o canal. Com o tempo, se você persistir no método, você vai ver que talvez não seja tanto assim. E também, claro que eventualmente você pode pensar que daquilo que o país representa, o país pobre, isso pode ser algo até exorbitante. Com o tempo, se você persistir, você vai ver que na verdade não é bem assim. Mas nós começamos. Por isso que não é que eu não goste da ideia, mas eu prefiro não me voltar a essa ideia, aquela do 0 ao milhão, do 1000 ao milhão. Eu entendo que você sempre tem um ponto de partida, que pode até ser apenas o que você está ganhando hoje, mas o que acontece é que o seu horizonte vai ser maior. O que vai alterar para você é o tempo que você quer para receber a receita que você estabeleceu. No caso aqui, no canal, foi 3 mil mensais a partir do 3º ano, vindo de dividendos. Então, esta é a ideia, por isso que a gente criou o canal. Para que isso acontecesse, nós teríamos que investir aqui, ó, veja, são aportes mensais na ordem de R$ 9.500. Mas eu estou falando de 3 anos, o tempo aqui é 3 anos, para quem investe na Bolsa, é um tempo muito curto, absurdamente curto. Aqui, para fins do canal, prazo longo é de 10 anos para cima e nós consideramos de fato longo prazo o 20º ou acima do 20º ano, que é quando você vai colher os resultados deste método que a gente utiliza aqui no canal, que na verdade ele nem é meu, ele é do Décio Bazin, a gente já apresentou o livro aqui no canal, Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde. Então, esta é a ideia que tem lá por trás. Você que acompanha o canal sabe que todas as compras nós registramos na nossa planilha de compras. Aqui no caso específico nós estamos falando do Banrisul, usando aqui a ação preferencial classe B, BRCR6. O que tem aqui de interessante é que nos registros das nossas compras, lá no final, a gente tem a plena condição de, por exemplo, veja esse retângulo que eu vou marcar aqui para você, de saber o investimento total que nós fizemos em Banrisul, aquilo que nós recebemos
de proventos e o que nós investimos de fato do nosso bolso, que é o valor que nós queremos cada vez investir menos do nosso bolso. Mas, para fins do cálculo que eu vou utilizar aqui nesse canal, nós vamos usar sempre o valor bruto, ou seja, o que nós investimos mais os reinvestimentos. Voltando aqui para o site do AGF+, veja aqui, até o presente momento, somando os nossos investimentos de cada uma daquelas abinhas ali por ações, e mais o que nós reinvestimos, nós já chegamos ao total de R$ 513.500. Note então aqui no AGF+, que a gente precisa atualizar esse valor aqui, que é o valor que nós investimos até o presente momento. Então, quando nós fizemos essa atualização de tudo que nós colocamos na conta, você pode notar que, veja, já ultrapassamos, o canal vai completar 2 anos, então, na verdade, em tempo anterior ao que nós projetamos, que era de 3 anos, nós recém vamos fazer 2, nós já atingimos esse valor médio aqui de mensal de renda desejada. Como é que eu sei disso? Porque aqui no aporte mensal necessário ele está negativo, ou seja, eu já estou ganhando mais do que os 3.000 que foi projetado para 3 anos. E é por isso que, além de nós atualizarmos o valor já investido, nós precisamos também atualizar aqui o valor que nós vamos receber. E esse aqui é o efeito importante dos reinvestimentos, é quando se vai fazer a bola de neve. Então, agora, olha só, eu só subi R$600. E o que está sendo dito aqui? Que agora o meu aporte mensal ele passa a ser de 3.116. Veja que para atingir os 3.000 eu precisava de 9. Para atingir os 3.600 reduz para 3.116, considerando, na verdade, aqui, a partir de agora, os próximos 3 anos. Se nós considerarmos os próximos reinvestimentos, você verá que nós chegaremos a este valor aqui, provavelmente bem antes dos 3 anos estimados. E o mais incrível de tudo é que este aporte aqui já nem precisa mais ser o aporte utilizando da renda principal. Lá, antigamente, quando eram aqueles 9 mil reais, eram a partir da nossa renda principal. Ao final deste ano de 2003, provavelmente, nós já estaremos recebendo, na média, né, mensalmente, esses 3.600. Ou seja, para chegar ao próximo ponto, 3.600, para os próximos 3 anos, se nós utilizarmos só o que nós vamos receber em proventos, já será o suficiente. E esse objetivo ainda pode se tornar mais fácil na medida que acontecem coisas como essa. Por exemplo, veja que hoje a bolsa aqui está caindo quase 3%, já caiu, já desceu para os 96 mil pontos aqui, agora que ela voltou um pouquinho, está em 97.200 aproximadamente, onde o que nós conseguimos enxergar é, veja nessa coluna que eu vou marcar para você, o que tem de vermelho aqui, são ações, principalmente daqueles setores que nós consideramos para a nossa carteira, e eu já tinha dito que para esse tipo de governo que nós estamos recebendo, nós vamos ficar nas elétricas, nos bancos e na parte de seguros, porque esses setores são muito mais consistentes. Eles vão seguir numa trajetória mais ou menos padrão, a gente espera pelo menos, a não ser que quebrem o país, mas eles vão seguir numa trajetória mais ou menos consistente, de forma que vão pagar na mesma proporcionalidade dos seus dividendos. E desta forma, nós vamos poder comprar mais ações a preços mais baixos. Por isso que o mercado, quando ele está caindo assim, em vez de nos assustar, ele na verdade nos faz olhar como grandes oportunidades. E como eu disse, o nosso governo atual ele está bastante confuso, pelo menos do meu ponto de vista, né? Outros talvez não concordem com isso, mas nós já estamos fechando o 3º mês, daqui a pouco vamos ir para 100 dias de governo, e o que acontece é que até esse momento não se existe um plano econômico. Não tinha antes, lá porque a gente acompanhou o processo eleitoral, daquilo que foi apresentado para o Tribunal Regional
o Tribunal Superior Eleitoral, para o candidato que venceu o pleito, não tinha lá um plano. Entrou o governo, não aconteceu de se ter uma ideia sobre esse plano, e hoje se fala no tal do arcabouço fiscal. Quando se fala arcabouço, a palavra arcabouço ela remete a esqueleto. Na verdade, o que se quer dizer é um esboço. Se nós vamos chegar a 100 dias de governo com um esboço de um plano, significa que o governo não tem ideia do que seja, e dentro da forma como ele precisa se explicar para a sociedade, ele acaba dizendo coisas como essa aqui. Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. E na ideia de que, na possibilidade dos livros de economia estarem superados, se imagina que, através assim, do pensamento progressista, você vai trazer uma nova ideia sobre economia, que a gente não sabe. Então, se os livros estão superados, há uma nova ideia surgindo, o que a gente pode esperar que vai resultar no outro lado, principalmente para a economia brasileira, e que possa afetar de uma forma positiva exatamente aqueles que mais necessitam num país que, sem querer ofender ninguém, é, na verdade, um país muito pobre. E a gente só sabe disso quando passa muito tempo no exterior, porque a gente verifica que não que nós sejamos pobres, na verdade nós estamos quase numa linha ali de paupérrimos. E a mensagem que fica é exatamente essa. Um mercado que, a meu ver, começa a se oferecer. Nós temos, por outro lado, uma ideia de governo que não avança, que não vinga e que não traz nenhum alento para aqueles que são investidores. Nós somos investidores pequenos. O que a gente pode pensar nesse momento é justamente essas oportunidades que estão se oferecendo, porque aparentemente, do ponto de vista de infraestrutura do Brasil, coisas novas que eu quero dizer, não me parece que a gente vai ter um bom resultado, mas eu também torço para que, de fato, eu acabe me surpreendendo e que as coisas sejam bem mais positivas do que elas estão se apresentando. Continuamos investindo e o que vai acontecer, a meu ver, é que nós vamos ter os resultados que nós esperamos da nossa carteira com tempo bem menor do que a gente está considerando na planilha. Assim, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.